fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe Geraldo Henrique, ele que é diretor do Sindipúblicos. Os Sindipúblicos têm como filiados todos os servidores administrativos de todas as áreas. Bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes da Rádio Super. É um prazer recebê-lo aqui. Eu começo te perguntando qual é o sentimento do servidor público de Minas Gerais hoje? Olha, nosso sentimento de frustração, né? Já há um bom tempo que a gente está nessa situação. A gente esperava entrar o ano de 2020 com o pagamento do 13º já quitado em dezembro de 2019 e esperávamos que em janeiro de 2020 nós pudéssemos estar recebendo o nosso pagamento no 5º dia útil. E a gente percebeu, por parte do governo do estado, um certo desencontro de informações. A primeira informação, Geraldo, era que quando houvesse a aprovação da antecipação dos recebíveis do Nióbio, que o governo conseguiria saldar o 13º salário. Aí esse pacote foi aprovado na Assembleia Legislativa. O governo então disse que precisava de uma operação financeira envolvendo bolsa de valores, etc., o que acabou não ocorrendo, e sem uma previsão efetiva para o pagamento do 13º salário. Nesse sentido, eu pergunto, como é que foi o diálogo do governo com os sindipúblicos e com os servidores de maneira geral? Olha, com relação a essa operação do Nióbio, o diálogo ele começou em agosto de 2019, colocando pra gente que se caso essa operação viesse a acontecer, em dezembro de 2019 pagaria o 13º, inclusive com data determinada, e também começaria a pagar os servidores no 5º dia útil, todos os servidores. Porém, essa operação ela só foi concluída no final do ano e houve alguns contratempos, né? Algumas situações que impediram que isso viesse a acontecer, e acabou que prejudicou todo o conjunto dos servidores do Poder Executivo de Minas Gerais. O governo pagou em dezembro parte do 13º salário para aqueles servidores que recebiam até 2.000. Agora, o pagamento feito para quem recebe entre 2 e 2.500. É muito criticada essa ação por alguns servidores que falam que o governo está escolhendo os servidores de forma, talvez aqueles que são preferidos pelo governo. Como que o sindicato tem visto isso? Eu não diria que está escolhendo, até porque os salários do funcionalismo do Poder Executivo, hoje eles estão tão baixos, que hoje, por exemplo, pagou mais uma parte, que é quem ganha até R$2.500. Com isso, provavelmente, quase que 70% dos servidores já estão com seu 13º quitado. Então, essa situação ela é muito polêmica, porque os salários são muito baixos. E quem ganha até R$3.000, R$3.500, isso praticamente, se fosse o governo tivesse elevado esse valor até R$3.500, tenho certeza que ele já chegaria a quase que 90% de todo o funcionalismo do Poder Executivo quitado. Porém, isso não aconteceu, ele resolveu pagar até R$2.500. A gente tem uma reunião agora, dia 23, e a gente espera que nessa reunião ele encontre uma saída para pagar o restante. Ainda assim, gera mal-estar essa escolha de determinadas categorias ou de determinadas faixas salariais? E pergunto isso no sentido, por exemplo, de que a política foi diferente para os servidores da segurança pública, a política foi diferente para os servidores da Fazenda Estadual também. Exatamente, gera sim uma estabilidade muito grande junto aos servidores, porque todos nós queremos receber de forma integral e todos os servidores, independente da categoria. Porém, foi uma escolha que o Estado encontrou, né, diante desse não poder ter contato com os recursos da operação, e infelizmente não deu para atender todos. Não foi uma negociação com os sindicatos, principalmente essa última escolha que ele fez foi dos servidores da Fazenda, né? Foi uma negociação praticamente com a cúpula da secretaria, que é responsável também pelas receitas do Estado, inclusive para concluir esses demais pagamentos. Há diálogo entre os sindipúblicos e o governo?
Existe sim, nós não podemos dizer que não há diálogo, porque a gente tem reunido constantemente com o secretário de Planejamento. E buscando, inclusive, uma saída para que possamos resolver tanto o problema do 13º dos servidores do Poder Executivo, quanto também resolver o problema de começar a pagar no 5º dia útil, porque, na verdade, o pagamento em dia ia resolver muito a situação dos servidores de Minas Gerais do Poder Executivo, porque há muito tempo que nós estamos recebendo pagamento parcelado e atrasado. Quase 4 anos agora em fevereiro, Exato. Você completa 4 anos. Exatamente. Né? E colocando esse pagamento em dia, já colocaria praticamente a vida do servidor dentro de um patamar onde ele pode estar administrando melhor aqueles poucos recursos, né? Porque nossos salários estão congelados desde 2013, mas você recebendo em dia, você já tem uma forma melhor de administrar os seus ganhos. A gente está conversando com o Geraldo Henrique, ele é diretor político do Sindipúblico, sindicato que representa os servidores administrativos de todas as áreas. Geraldo, você falava agora há pouco que os salários são muito baixos em Minas Gerais, na administração pública estadual, e a gente tem uma realidade, uma perspectiva de reajuste zero para os próximos anos. E falo isso relacionando essa situação ao regime de recuperação fiscal, que é uma das grandes apostas do governo para resolver a crise fiscal em Minas Gerais. É um pacote, de alguma maneira, amargo que o governo pretende apresentar, com aumento da contribuição previdenciária, com o congelamento dos salários dos servidores públicos, embora o governo nem goste dessa palavra congelamento, porque, afinal, há um reajuste pelos índices inflacionários, mas sem haver aumento real efetivo para os servidores públicos, privatização de empresas e etc. Como eu disse, um pacote que é considerado bastante amargo e é a aposta do governo. Qual o posicionamento dos sindipúblicos em relação ao regime de recuperação fiscal? E eu pergunto para além, já houve diálogo nesse sentido do governo para com vocês, anunciando essas medidas que o governo pretende implementar? Vou começar quando você pergunta se já houve diálogo com relação ao regime. Não houve. A opinião da gente com relação ao regime é o seguinte: Minas Gerais já está, principalmente os servidores do Poder Executivo, Administrativo, desde 2013 com seus salários congelados. Nós não temos mais como perder nada. Por exemplo, qualquer coisa que você tirar no salário desses servidores hoje, você está dando um prejuízo muito significativo a essas categorias. Então, elas não têm mais o que perder. Com relação ao regime que está proposto, eu não acredito que seja dessa forma, sacrificando os servidores, que o Estado vai resolver seus problemas financeiros. Eu acho que o Estado ele tem que apostar na questão da arrecadação. Nós temos uma situação de arrecadação que precisa ser mudado, né? Tem muitas receitas no Estado que, infelizmente, elas não vêm para o Estado, para que o Estado pudesse estar colocando em dia as suas despesas, né? Que não são só com servidores públicos, tem outras, de várias riquezas que o Estado tem e que estão indo embora sem ter, por exemplo, nenhum lucro para esse Estado. Vamos colocar, por exemplo, a importância que teria hoje uma reforma tributária, porque a Lei Candir, por exemplo, ela prejudica o Estado de Minas em vários aspectos, e isso é uma das coisas que a gente precisa discutir, e não regime de recuperação fiscal em cima do servidor público. Servidores da saúde estão em greve, decidiram ontem, inclusive, manter essa greve. Tivemos também protesto de servidores da educação nesta semana na cidade administrativa. Há indicativo de novas greves? Como que o servidor está tentando entender todas essas decisões do governo, principalmente uma vez que o governo prometeu pagar 13º de todos os servidores no primeiro trimestre de 2020, mas agora já está voltando atrás, falando que ainda precisa estudar um melhor plano. Olha, todas essas manifestações de greve, elas acontecem em virtude da insatisfação atual que o servidor está vivendo em Minas Gerais, né? Não é de hoje que esses servidores estão com dificuldades em virtude do congelamento de salários.
principalmente nessas áreas, e que são áreas estratégicas, tanto a saúde como a educação. Se não me engano, desde 2017 que a educação não recebe o seu piso, né? E isso é importante dizer porque Minas Gerais é um dos estados, né, que não está pagando o piso aos professores e nem tampouco paga um salário decente aos servidores da área da saúde. Por isso que todo ano tem que haver manifestações e reivindicações e às vezes greve na área da saúde, justamente porque os salários do Poder Executivo são muito baixos. Isso tem que ser colocado para a sociedade. Os servidores ganham muito pouco. O governo tem colocado, e o próprio governador Romeu Zema, em entrevistas que já nos concedeu aqui, já disse algumas vezes que é preciso que haja o sacrifício por parte de todo mundo para que o Estado supere esse momento difícil. E aí eu te pergunto, Geraldo, é possível o servidor fazer algum tipo de sacrifício nesse sentido? Ou o servidor já está fazendo o sacrifício diante do cenário que você está nos apontando aqui? Olha, desde que começou essa questão de dificuldades do Estado, que os servidores do Poder Executivo vêm fazendo sacrifício. Nós já não temos mais como fazer sacrifício. A gente espera que a partir de agora, né, haja resultados por parte do governo, né, o novo governo que entrou ano passado, que ele já possa mostrar resultados e colocar os servidores públicos do Poder Executivo em outro patamar de realidade, porque a realidade que nós estamos vivendo, ela é muito difícil, ela é muito desgastante para o nosso dia a dia, que a gente quer prestar um bom serviço à sociedade, principalmente nas áreas estratégicas, onde a sociedade precisa do nosso trabalho, mas existe um sacrifício muito grande por parte do servidor para desempenhar as suas funções, em virtude de salários congelados, salários atrasados, 13º parcelado, tudo isso durante um bom tempo que vem acontecendo. O governo ainda está no primeiro ano, entrando no segundo ano de mandato desse novo governo. Mas o que o sindicato já pode dizer em relação a esse governo com os governos anteriores? Quais as diferenças? E para corroborar a pergunta da Thalita aqui, para complementar, eu pergunto, no trato com os servidores, o governo Zema tem sido melhor, igual ou pior do que a gestão Pimentel? Olha, a gestão passada, ela praticamente conosco não houve diálogo, né? Esse governo agora já está mais, digamos assim, mais presente, né? Dialogando mais com os servidores, mas nós não podemos ficar só apenas no diálogo, tem que haver soluções, porque há muito tempo que nós estamos passando por dificuldades e isso precisa parar, isso precisa ter uma solução, e essa solução a gente não vê no projeto de regime de recuperação fiscal, e sim, é preciso que haja uma recuperação da receita do Estado, né, para que haja condições do Estado honrar os seus compromissos, não só com os servidores, mas com as outras áreas que ele está devedor. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas, combinado? Para começar, governador Romeu Zema. Olha, o Romeu Zema está caminhando, né? Agora a gente espera que em 2020 haja resultados efetivos, principalmente para nós servidores públicos. Servidor público. Passa por, principalmente os servidores de Minas Gerais do Poder Executivo, estamos passando por anos difíceis. Eleições 2020. Olha, a questão das eleições eu não gostaria de entrar nesse detalhe, porque primeiro que são as eleições municipais, né? E pouco interfere na vida do servidor público estadual. Então, não tem assim muito o que falar. O sonho do servidor mineiro? A gente espera que o Estado recupere financeiramente as suas finanças, né? Que ele tenha capacidade de pagar em dia os servidores e que esse processo de dificuldade que a gente vem passando desses últimos anos, que isso acabe, né? Há déficit no setor público mineiro e na área administrativa? Déficit de servidor, sim, em várias áreas. Nós temos déficit hoje em várias áreas do setor público, inclusive algumas situações prejudicando o atendimento à sociedade. Presidente Jair Bolsonaro. Também
esperamos que a economia do país, né, venha ter um novo fluxo, né, para que Minas Gerais tenha também e acompanhe também esse processo, porque se o país, Minas Gerais é que é tipo do estado, se o Brasil vai bem, Minas Gerais vai bem, principalmente na área econômica, porque Minas Gerais é o reflexo da situação econômica do país. Se a economia estiver bem a nível nacional, Minas Gerais também vai estar bem, e com isso, com certeza o estado vai ter um fluxo de arrecadação bem melhor, podendo sair dessa situação que ele se encontra. Conversamos com Geraldo Henrique, diretor político do Sindipúblicos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela entrevista. Prazer todo meu. Gostaria de agradecer pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado.